acho que vocês se lembram, a gente começou a falar sobre as camadas da pele, certo? E aí a gente disse que a pele é dividida por três grandes grupos, por três camadas, que é a epiderme, que é a camada mais superficial, que é a camada que a gente vê quando eu olho para você, quando você olha para mim. Essa é a epiderme, tá? Que é a mais externa. Existe a camada intermediária. Essa intermediária é chamada de derme. Essa intermediária é chamada de derme e ela é bem mais complexa do que as outras duas camadas, tá? Então tem epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a intermediária, e a hipoderme, que é a mais profunda, ou também chamada como tecido subcutâneo. Aí, vamos ver se agora vai. Vou colocar aqui para os minutos. E aí, essas grandes camadas, né, que são essas três principais camadas, também, cada uma tem as suas divisões, mas que para a gente não vai fazer tanta diferença assim. Mais importante saber que a pele é dividida em três grandes camadas: epiderme, derme e hipoderme. Vamos lá. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver. Ótimo. Perfeito. Agora deu certo. Bom, vamos lá. Então, o que a gente falou foi, olha, existem, então, essas três camadas, que é importante a gente saber. E por que é importante? Porque cada uma dessas camadas diz alguma coisa sobre o nosso corpo. E principalmente a derme, que é onde tem mais estruturas, a gente vai ver algumas daqui a pouco, é importante para a gente saber, conhecer um pouquinho mais, tá? Mas lembrando, quando a gente vai passar um hidratante, algum tipo de cosmético na pele, a gente sempre passa na camada externa, que é a epiderme. Vamos lá. Deixa eu... Aí. Só puxar. Aí, ótimo. Show. Deixa eu colocar aqui. Aí. Bom, então, clichê essa frase, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, mas é muito mais que isso. A gente viu na aula passada que ela tem outras funções, como, por exemplo, uma função protetiva, uma função que regula a temperatura, outra função que tem a ver mais com a questão imunológica, tá? Então, é muito mais do que somente o maior órgão do corpo humano. Sim, é o maior órgão, mas isso às vezes limita. E é muito simples, muito simplista, é uma definição muito simples do que a pele é, porque ela é muito mais do que isso. Embora assim seja o maior órgão, né, do nosso corpo. Seguindo, é importante destacar também que a pele atua, obviamente, na defesa do nosso corpo. A gente disse semana passada, principalmente porque ela nos defende das agressões que o nosso corpo sofre. Não entendo a agressão como uma agressão física, alguém batendo, não é isso. A ideia da agressão é que constantemente o nosso corpo é agredido, digamos assim, sofre ataques constantes, por exemplo, pela poluição, tá? Constantemente. Seja por meio da poluição, seja quando a gente sai, quando a gente se expõe ao sol, certo? Ou quando, por exemplo, você tem contato com alguma bactéria, algum vírus, a pele sempre nos protege, tá? Então, nesse sentido, é ela quem atua na defesa do nosso corpo, nos livrando ou nos protegendo de agressões, tá? Não só agressões físicas, certo? E aí a gente falou, né, por exemplo, que o peso médio vai de 2 a 4 quilos quando seca. Tudo isso aqui a gente falou na aula passada. Então, atua na proteção, atua na termorregulação, que é a regulação da temperatura, atua na questão imunológica, atua também na questão sensorial. Tudo isso a gente falou. A dinâmica é uma coisa louca, né?
eu queria ter feito com vocês. Queria fazer para vocês entenderem mais essa questão sensorial. Uma das funções da pele, eu disse semana passada, é sentir, captar informações que o nosso, por exemplo, uma caneta, né? Enfim, toda informação, todo atrito que o meu corpo tem, quando a gente sente, esse sentir são informações que a pele capta e manda para o nosso cérebro, tá? Então, essa questão sensorial é importantíssima, porque, por exemplo, pode salvar a nossa vida, né? Então, se você sente alguma coisa queima, você não vai ficar com o braço ali, porque você sabe que é prejudicial para a sua saúde. Então, a função sensorial é muito importante para a gente. E aí eu vou deixar para fazer quando mais gente voltar, mas semana passada eu trouxe um saco preto e dentro desse saco tinha várias coisas dentro. E aí a gente ia colocar a mão para sentir e tentar tentar identificar o que era. A gente faz depois. Ou podem fazer em casa. Pega uma caixa de sapato, coloca coisas dentro, vai no escuro, sei lá. Mas o problema é, a questão é, você não pode ver o que tem dentro. Você vai tentar identificar só com o toque. Você vai ver que muita coisa é possível. Graças a essa questão sensorial da nossa pele, que nos permite entender o que é um objeto e que objeto é também, porque a gente sempre associa com a memória e com o toque. Dentro do saco que eu trouxe semana passada, tinha celular, caixinha, tinha um monte de coisa. Vamos lá. Camadas, a gente falou, né? Você tem a epiderme, a derme e a hipoderme, ou tecido subcutâneo, que é mais profundo. Novamente, ó, epiderme, superficial, derme, que é a intermediária, e tecido subcutâneo, que é o mais profundo, né? O hipoderme também é a mesma coisa. E aí a gente foi falando sobre cada uma, isso que a gente viu tudo na semana passada. A gente viu também. E agora é a questão. Aí foi aqui que a gente parou. Tipos de pele. Acho que foi a Nádia que falou, né, que a gente tinha acho que ela tem com áudio com ligado. Eu lembro que a Nádia falou sobre os tipos de pele. E é isso mesmo, tá? A gente tem alguns tipos de pele. Vamos lá. Basicamente existem quatro tipos de pele. Isso é importante você saber. As camadas da pele é legal que você estude, mas para a prática mesmo, talvez é muito mais importante você saber os tipos de pele do que a pele é composta e tudo mais. Vamos lá. Tem a pele normal ou pele saudável, certo? Pele oleosa, pele seca e pele mista. 4 tipos. Assim, quando a gente for ver cabelos, vocês vão ver também que em relação à produção de sebo, você tem cabelos que são secos, cabelos que são oleosos, cabelos mistos e cabelos que são saudáveis. É a mesma lógica. Por quê? Tem tudo a ver com a glândula sebácea. Acho que eu tenho uma aqui, ó, um exemplo de uma. Opa. Essa estrutura, vocês conseguem ver aqui, ó. Essa estrutura... Ah, eu não vou ter ela, não. Não tem. Depois eu mostro para vocês. Mas, enfim, a glândula sebácea é uma glândula que produz sebo. Gordura natural. É um óleo natural do nosso corpo, que, dentre tantas funções, nos ajuda também a proteger a nossa pele de agressões físicas também, tá? É só um óleo, uma gordura que reveste o nosso corpo. Isso, só. Ela é produzida na derme, que é a intermediária, mas a gente tem contato com ela na epiderme, que é a superficial, vai? É, isso mesmo. Então, em relação a isso, a glândula sebácea, ou seja, a produção de sebo, nós temos 4 tipos de pele. Por que eu falo em relação a isso? Porque tem outros tipos de pele, quando a gente vai para a cor. Então, tem peles que são mais claras, peles que são mais morenas, peles negras, enfim. Então, em relação à produção de sebo, que é esse óleo vegetal, né, desculpa, óleo natural que o nosso corpo produz, são 4 tipos. Aí, eu tenho ela assim.
Ótimo. Conseguem identificar ali onde está escrito? Deixa eu mostrar aqui. Meninos aqui do Zoom, essa é a glândula sebácea, ó, onde eu estou passando o mouse. Tá? Aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar para as meninas aqui do presencial onde que fica. Isso aqui, ó. Essa é a glândula sebácea, tá? Essa é a sudorípara. Essa aqui é a sudorípara e essa aqui é a sebácea. Qual a diferença entre a glândula sudorípara e a glândula sebácea? A função de cada uma. Sudorípara vem de sudorese, que vem de suor. Então, a glândula sudorípara produz suor. E a sebácea, sebo, ou gordura natural do nosso corpo. Basicamente, essa é a diferença das duas. Lembra que eu falei que a derme era mais complexa e que ela tinha estruturas? Uma, né? Enfim, tem várias. Depois a gente vai ver mais algumas no decorrer dessa apostila, mas principalmente a glândula sudorípara, a glândula sebácea e o folículo piloso, que é essa estrutura do pelo que a gente vai estudar numa aula só de pelos, tá? Então, presta atenção que é aqui que a mágica acontece. Pode ir, depois eu vou reforçar um recado. Pode ir. Sempre, sempre. Porque ela fica... Meninas, uma pergunta da Nádia, tá? Ela perguntou se a glândula sebácea sempre fica próxima ao pelo, ou a glândula sudorípara. Sim. Por que que ela fica, na verdade, podem ver, na verdade, que ela está meio que aqui, ó, colada no pelo. Na verdade, não é no pelo, né? É no folículo piloso, que é toda essa estrutura onde fica o pelo. Por que isso acontece? Porque o sebo que é produzido pela glândula precisa, vou falar molhar, acho que vocês vão entender. Precisa molhar, entre aspas, o fio, porque senão o fio fica seco. Então, todo o fio que é produzido fica banhado, entre aspas, no sebo que é produzido. Então, todo o sebo produzido pela glândula sebácea dá brilho. Por isso que ele fica colado aqui no folículo. Porque o sebo que é produzido dá brilho para o pelo, entendeu? Então, você tem uma produção como se você entrasse num reservatório. O pelo fica lá, e quando ele vai saindo, ele vai tendo contato com o pelo, com o sebo, né? E dá brilho, enfim. Então, sim, sempre é colado no pelo, porque uma das funções desse sebo produzido pela glândula sebácea não é umidificar, seria lubrificar, vai? Lubrificar o nosso pelo, que é deixar ele com essa aparência bonita. Tá? E a glândula, logicamente, sudorípara é mais para quando há necessidade de produzir suor. Certo? Seja para regularizar a temperatura, seja para sair as toxinas e por aí vai. Sobre o pelo mesmo, as estruturas do folículo piloso a gente vai ver mais para frente. Mas vocês vão ver que ele é dividido, é bem legal. A gente já vai falar na aula de cabelo. Aí ela de novo, para você ver que realmente ela sempre fica associada ao folículo piloso, que é a estrutura que reveste o pelo. Você tem o pelo, ducto, a gente vai ver o que é na aula sobre cabelos. O folículo piloso, que é toda essa estrutura que envolve o pelo, onde você tem a produção do pelo. A gente vai falar na aula 9, acho que é 9, na aula de cabelos. E a glândula sebácea, novamente, que é a glândula que produz o sebo. Tá, então vocês viram, nós vimos que o sebo é importante. Tanto que tem uma estrutura no nosso corpo que o produz. Só que muitas vezes essa estrutura, ou seja, a glândula sebácea, ela apresenta falhas. Ou trabalha demais, ou trabalha de menos. Ou trabalha de forma exagerada, e obviamente, se ela produz sebo e trabalha de forma exagerada, o que acontece? Produz sebo demais, certo? Se ela produz sebo e trabalha de forma defasada, produz sebo de menos. Então, essa é a forma mais simples assim, da gente entender. Se muito sebo é produzido, a pele fica oleosa.
Porque, lembrando, o sebo é um óleo, né? Uma gordura. Se pouco sebo é produzido, a pele fica seca. Por isso que a gente tem um outro tipo de pele que é a seca. E você tem também algumas condições onde você tem a pele mista. Em algumas regiões ela fica seca, em outras regiões ela fica oleosa. E a gente vai ver daqui a pouco. Falar um pouquinho mais, né, sobre cada um desses tipos. Tá? Então, tá aí, ó. Normal, a seca, há uma produção insatisfatória de sebo. A mista, onde você tem uma produção exacerbada de sebo. Desculpa, perdão, na mista tem as duas condições, né? A oleosa, onde você tem uma produção exacerbada, ou seja, exagerada de óleo ou sebo. Então, o que varia é o sebo. Em algumas condições tem muito, em outras tem pouco. Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre a pele normal, ou a pele saudável. O próprio nome já diz, né? Ela tem, então, ou encontra-se uma produção natural e satisfatória de sebo. Nem mais, porque se fosse muito, seria uma pele oleosa, nem menos, senão seria seca. Então, é o satisfatório, é o necessário, tá? Essa pele é a pele normal, ou eudérmica, ou pele saudável. Então, você tem uma pele normal, que tem textura saudável, aveludada, produz gordura ou sebo em quantidade ideal, adequada e satisfatória. Sem excesso de brilho ou ressecamento. Por quê? Quem dá brilho? Sebo. Tá? Mas, normalmente, quando a gente olha para uma pessoa que brilha demais, é porque tende a ter muito sebo, né? Uma pele da pessoa mais oleosa, entendeu? Então, por isso que fala aí, ó, sem excesso. Você vê que tem um brilho, porque tem a quantidade ideal de sebo, tá? Mas não tem em excesso, porque não é uma pele oleosa. E não é ressecada porque também tem um equilíbrio, né? Uma produção ideal, certo? E é curioso, né? Bom, então esse é o primeiro tipo de pele, que é a pele normal, a pele saudável, ou eudérmica. Geralmente, uma característica dessa pele é que ela apresenta poros pequenos e que não são muito visíveis. Poros são esses furinhos que a gente tem. Se vocês olharem por baixo de vocês vão ver. É por aqui também que sai o suor. Então, lembram que, ó. Aqui, ó. Olhem lá para a glândula sudorípara. No início dela, aqui em cima na pele, aqui na epiderme, é por esse buraquinho aqui, ó, que sai o suor. Esse buraquinho é os furinhos que a gente consegue ver na pele, tá? Então é aí que sai o suor produzido pela glândula sudorípara. Então esse é o tipo 1, pele normal, pele seca, pele ideal, onde você tem uma produção de gordura barra sebo satisfatório. Oi? O que causa? Não, os poros são estruturas naturais do corpo. Os poros são esses furinhos por onde o suor é colocado para fora. Não só, e lógico, com o suor a gente tem também outras condições, como, por exemplo, lembra quando a gente sua, a gente coloca toxinas para fora. Nem sempre os nossos rins dão conta de filtrar tudo e expelir pela urina. Muitas vezes o suor é também uma medida para auxílio, para colocar tudo que faz mal para a gente para fora. Tanto é que fumantes cheiram cigarro. Mesmo que o cara não tenha fumado, ele cheira. Por quê? O suor. Por meio dos poros, você tem a liberação de toxina. Não consegue sair tudo pelo xixi, pela urina. O organismo identifica que é algo nocivo, que é algo prejudicial, algo que faz mal para a gente. Não sai tudo pelo xixi, então a gente tem que encontrar outros meios. Um meio é por meio do suor. Então, o suor também, a sudorese, né, essa produção de suor, nos auxilia a expelir as toxinas que fazem mal. Você sabe, um cigarro tem mais de 4.700 substâncias que fazem mal, ou seja, muita coisa mesmo. Não consegue sair tudo pela urina, e aí a gente então coloca para fora, também por meio do suor. Então, os poros são estruturas necessárias, esses furinhos são necessários, então fazem parte do nosso corpo mesmo.
tá? O que acontece é que você pode ter alguns maiores, outros menores. Por exemplo, no caso da pele normal, pele saudável, eudérmica, eles são pequenos, tá? E são pouco visíveis. Em alguns casos, eles são mais largos, são mais visíveis, a gente consegue ver mais. E a gente vai ver que tipo de pele que tem essa característica, tá? Agora é a seca. A gente viu a eudérmica, ou saudável, natural, que é a produção ideal. E agora a gente vai ver a seca, ou alípica, tá? Esse lip aí, eu preciso ver, mas eu acho que vem de lipídios, que significa gordura. Então, o A, lembra? Quando você tem esse A, é algo contra, ou sem, tá? Então, nesse caso, pode ser. Eu acho que é, eu não tenho certeza. Mas eu acho que faz sentido, tá bom? Mas de uma forma ou de outra, ou a gente chama seca ou alípica, certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa tipo de pele, mas lembrando, a característica ela é seca, ressecada, porque você não tem uma quantidade, uma produção ideal, adequada, satisfatória do sebo, né, ou dessa gordura natural. A perda de água em excesso caracteriza a pele seca, que normalmente tem poros, olha lá, poucos visíveis, também tem pouca luminosidade, por quê? Porque quem dá o brilho ou a luminosidade é o sebo. Se você não tem sebo em quantidade ideal, você tem quantidade baixa aqui, né? Se a quantidade de sebo é baixa ou insatisfatória, a pele não tem brilho. Por quê? Quem dá o brilho é o sebo, tá? Às vezes dá demais, pele oleosa, às vezes dá na medida certa, pele normal, e aqui dá de menos, por isso que não tem brilho. Também é mais propensa à descamação e à vermelhidão. Faz sentido, né? Quando a gente está com a pele ressecada, a gente descasca mais. Uma questão óbvia. Seguindo. Também, perdão, estava bebendo água aqui. Também, esse tipo de pele pode apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas linhas e fissuras. Ou seja, a pele é mais ressecada, está mais propensa, está mais susceptível a rachar. É isso que significa fissuras. São rachaduras. Tá? Então, como você tem... Lembra que eu falei que o sebo ajuda também a proteger a pele? É uma camada que deixa ela um pouquinho mais oleosa, que aspas, que deixa ela mais hidratada ou lubrificada. Se você não tem esse sebo, essa lubrificação natural, a pele fica mais suscetível a rachar, a ter fissuras. Por isso que é mais comum a gente ter fissuras em peles secas. Bom, um outro tipo também a gente tem que falar, perdão, continuando, né? Vamos lá. A pele seca pode ser causada por vários fatores. Por exemplo, fatores genéticos ou fatores hormonais, mais especificamente como na menopausa e alguns problemas na tireoide também que essa pessoa, que esse indivíduo possa ter. E também por condições ambientais, como o tempo frio, seco, vento, a radiação ultravioleta e por aí vai. Então, são vários fatores que podem contribuir para uma pele seca. No frio, normalmente, como é a nossa pele? Será que apareceu aqui? É seca ou é como fica normalmente a pele no... Foi aqui mesmo, tá? Entra aí. Exatamente. Deixa eu ver, ó. Nossa. Vou pegar uma mesinha. Ah, é? Ah, você quer ajuda, Tati? Porque aqui ele tem o transformador é longe. Tá? Então, existem vários... Normalmente é seco, isso mesmo. Normalmente a nossa pele fica mais seca. Por isso que tá ali, ó.
como existem fatores ambientais que contribuem para o ressecamento, como, por exemplo, o tempo frio ou o tempo seco. Já deu certo? Eita. Meninas, se o link cair, tá? Daqui 10 minutos provavelmente vai cair. E aí a gente vai expirar, eu vou criar um novo link e mando lá no grupo. Tá? Como sempre. Então, daqui 10 minutos, deu aqui para -1 agora, daqui 10 minutos cai, vai expirar, eu vou criar outro e mando lá para vocês. Vamos continuar. Sacanagem. Ainda fica bem. Bom, questão importante. Você que gosta de ficar tomando banhos longos, banhos demorados, em água quente, principalmente, você corre o risco de ter uma pele mais seca. Por quê? A alta temperatura retira... alta temperatura retira essa camada que lubrifica a nossa pele. Então, o sebo vai embora com a água quente. Tá? Então, por isso que você pode reparar que quem costuma tomar muito banho com água quente, toma 2, 3, 4, 5 banhos por dia na água fervendo. Tem a pele ressecada. Tá? Por quê? Porque o sebo vai embora naturalmente. A pele não foi feita, né, para ficar nessas temperaturas exageradas. Então, tá. Deixa eu deixar ele. Só se a gente... não dá. Senão qualquer coisa eu colocava aqui no cantinho. Você tem? Será? Aí dá certo. Então, é por isso. Então, você que toma banho, ama tomar banho na água quente, muito cuidado, porque isso pode deixar sua pele seca, tá? Qual que é a ideia? É morna. Morna dá, não precisa ser gelada. Para quem tem problema de saúde, por exemplo, eu tenho sinusite. Se eu tomo banho na água gelada, pode contar, sim, eu conto os minutos, vai dar ruim. E se eu tomar muito quente também, dá ruim também. Então, no meu caso, né, sempre é equilibrado. Isso pode ser morna, funciona no seu caso também. Muito cuidado com banhos quentes, demorados. E se você gosta de tomar 3, as pessoas tomam 4, 5 banhos por dia. Não faz bem para a nossa pele, tá? Ainda mais se for banho quente. Contribuindo, então, para o ressecamento. Opa, peraí. Aí. Então, a gente viu pele normal ou natural, pele seca ou alípica. E agora, aí tá o porquê que eu falei que eu acho que o lip vem de lipídios, de gordura. Porque, a pele oleosa é lipídica, entendeu? Então, o que é algo temporal? Algo que tem a ver com o tempo. Atemporal, que você tem um acréscimo ali do ar, fora do tempo. Então, eu acho que alípica é sem gordura. E por isso que aqui lipídica é com gordura, que você não tem a letra A ali. Mas, enfim, a forma normal, né, popular, é pele oleosa, tá? Obviamente, a característica principal dessa pele é o quê? Produção exagerada de sebo, que é uma gordura natural da nossa pele. Então, tem aspecto mais brilhante, sebo dá brilho, se você tem muito brilho, vai brilhar demais, né? E espesso por causa da produção de sebo maior que o normal. Fatores. Fatores que contribuem para que o indivíduo tenha a pele oleosa. Além da herança genética, contribuem para a oleosidade fatores hormonais, o excesso de sol, e aí muitos dizem que o excesso de sol é porque é o seguinte, lembra que eu falei que o sol agride a pele? Quando você sai no sol, você se expõe, a radiação ultravioleta judia da sua pele. O que é que o corpo entende? Caramba, olha, a Nádia fica no sol, esse sol quente está fazendo mal para ela. Vamos fazer o quê? Vamos aumentar a produção de sebo para que a nossa pele fique menos ressecada. Só que aí, nesse aumentar a produção, para tentar livrar você dos prejuízos do sol,
o corpo perde controle e produz sebo demais. Então, essa é uma justificativa. Aí, Tati, aí sim. Falei que achei a extensão, mas depois eu vi que não era o mesmo. Esse encaixe, né? É. Vamos lá. Aí é só jogar aí, Tati, e boa. Acho que é, né? É. Deixa eu ver. Eu acho que é. Eu já vou ver dentro. Só o sal. Já era. Acendeu a luzinha? Não. Ah, não, tá muito boa. Foi? Ué. Que estranho. E tá aqui no último aqui, tipo, tá bem encaixadinho. Não. Não sei, obrigada, é uma bolinha música. Vamos ver. É. Não. Deixa eu trocar de... Mas assim, ó, coloca ela aí. Ah, só direto, pra né? gente ver se ela vai ligar. Põe ela, segura ela. Já se segura? Ela só vai Aí, mais um pouquinho. ali, ó. Naquele ali. Ah, tá. Isso. Então, vamos colocar aqui em cima. Você consegue Vamos pôr aqui em cima, então. Porque às vezes é arrumado. Olha aí, danada. Vai dar certo. Obrigado. Bom, então, meninas, vou falar mais alto por causa dela, tá? Seu corpo sofre agressão, o sol resseca a sua pele, e aí o que o cérebro pensa? Vou produzir mais sebo. Para compensar, para repor o sebo que foi perdido no sol. E aí se perde, acaba pesando a mão demais e produz excesso, e a pele fica oleosa. Ô, Tati, aí sim. Nossa! No báculo, né? Você até começou a cheirar. Eu ia falar isso, mas já começou a cheirar gostoso. Bom, então vamos lá. E aí o estresse também é um dos fatores de risco. Fatores que aumentam a chance de você ter uma pele oleosa. E, obviamente, uma dieta rica em gordura. A galera das batatas fritas, BK, McDonald's, peixinho, né, Tati? Tudo que é ruim, né? Ninguém gosta, né? Tudo isso que tem alta concentração, alto teor de gordura, aumenta a chance da gente ter uma pele oleosa. Não. Tá? Seguindo. Olha como se apresenta. A pele oleosa tem poros dilatados, ou seja, abertos, mais espaçados. E maior tendência à formação de acne, cravos e espinhas. Certo? Então, uma característica principal, talvez, de quem tem pele oleosa, é que durante a adolescência e juventude começa a ter muita acne. Porque a acne é o quê? Gordura. É a gordura que vai se acumulando nos poros. Tá? Nossa, Tati, ficou cheiroso, hein? Essa quantidade aqui, a gente não usa um desse. Ah, perfeito. Tá. Vocês podem se servir. Eu trouxe esse canequinhas, tá? Tá. Aí você não vai nada. Eu acho que amo sal, né? Você conhece? Nossa. Você vai, não? Você vai, mas não vai, você vai. Então, assim, gente. Por que você ficou? Porque é uma resposta, uma das causas, também tem as bolhas, mas uma das causas, sim, porque o seu corpo quer compensar.
O Sol tira entre aspas, né? Detona com o óleo, que é o sebo, o corpo vai compensar, produz demais. E aí você fica... Ah, tá, achei sim. Tá bom. Obrigado. Obrigado, meninas. Menor que isso, só 2 dias. Bom, eu acho que